Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast Eu Sou do Reino. Com alegria que nós estamos iniciando o nosso podcast Eu Sou do Reino, nesta edição, trazendo para você orientação espiritual, trazendo para você experiência com Deus, trazendo para você ensinamento de como conseguir realizar os seus sonhos. É tão importante começar o ano feliz, começar o ano realizando sonhos, é maravilhoso demais. Então hoje eu tenho dois convidados comigo nesta nossa edição. Eu tenho comigo nos estúdios, eu tenho a Bispa Aparecida Débora. Bispa Aparecida Débora, bem-vinda. Obrigada, Suzana, é um prazer estar aqui novamente com você. Sempre para mim é um prazer te receber. Gracinha. Então agora nós vamos cumprimentar também mais um convidado do nosso podcast, que é o nosso amigo, companheiro, o Bispo Wellington Ribeiro. Bispo Wellington, de Goiânia, Goiás. Bem-vindo, Bispo. Olá, Suzana de Paiva, paz e luz. Também a nossa companheira, Bispa Aparecida Débora, também no podcast. Para mim é uma alegria também poder estar com a senhora aqui. Mais um podcast maravilhoso. Eu Sou do Reino. É verdade, mais um episódio onde vamos falar bastante sobre projetos, sobre fé, sobre milagres, muita coisa boa vamos aprender de Deus nesse momento, através desse podcast. E eu abraço com muito carinho a todos os nossos amigos, nossas amigas que nos acompanham de casa, nos acompanham do trabalho, sintonizados com a gente. É importante demais a sua participação. Curta o vídeo, compartilhe para que possamos alcançar muitas e muitas famílias e ajudar com as experiências desses nossos companheiros hoje, Bispo Wellington Ribeiro e Bispa Aparecida Débora, tá certo? Um abraço com carinho a todos. E eu, então, já começo, o nosso podcast. Eu começo já com a Bispa Aparecida Débora comigo nos estúdios. Bispa Aparecida, como está a preparação? Porque nós entramos agora no mês de fevereiro, segundo mês do ano. E agora há uma preparação assim, bem de pertinho, bem próxima da espiritualidade, buscando de Deus o que de melhor Deus tem para nós, nesse mês de março que está chegando aí, que é os projetos na Arca, Então fala para mim um pouquinho como está essa preparação. Suzana, olha, eu vou te falar uma coisa. Quando você me convidou, já vou falar de como está a preparação, mas quando você me convidou para participar deste podcast, falar da Arca da Aliança, eu vibrei. Porque os projetos na Arca da Aliança é maravilhoso demais falar sobre isso. Porque são muitos e muitos e muitos testemunhos. Coisa boa, Bispa? Que coisa boa. E é mesmo, pessoas contando como a vida muda através de colocar o pedido, o sonho, o propósito dentro da Arca da Aliança, E a preparação, assim, é maravilhosa. O povo está numa expectativa muito grande. É o primeiro trabalho, do ano. Primeiro trabalho no Monte Manaim. Primeiro evento, é verdade. Primeiro evento. E vai ser o quê? Colocar o projeto, o sonho dentro da Arca da Aliança. Aquilo que é colocado dentro da Arca da Aliança vira lei, acontece, recebe vida.
Então, assim, verdade, o povo bispo, é está verdade. maravilhado. E quantos sonhos, às vezes, né, ainda não foram realizados, e as pessoas de fé aguardam exatamente esse momento, né, da passagem da Arca da Aliança, da chegada dela ao Monte Manaim, para que ali dentro sejam colocados os pedidos, os sonhos, para que Deus realiza, né? Isso mesmo. E eu tenho uma senhora lá na igreja, lá no Santuário da Pampulha, e ela, todos os anos, ela coloca um projeto só. Tem gente que coloca 2, coloca 3. Certo. Ela falou, bispa, eu gosto de colocar um projeto. Eu canalizo a minha fé, eu concentro a minha fé em um projeto só. E ela estava dizendo que ano passado ela esteve muito doente, à beira da morte. E o projeto que ela colocou, que ela queria longevidade. É mesmo, bispo. Longevidade. Era o pedido dela. Pedido dela. E ela que estava muito doente, de lá para cá, recebeu saúde, está cheia de vida. E o que é que ela me falou? Que de agora para frente, do ano passado para cá, todos os anos ela vai repetir o mesmo pedido. Gracinha. Porque depois que ela fez esse pedido a Deus, o corpo dela encheu de saúde. Depois que ela colocou esse pedido de longevidade, ela é outra. E ela estava doente. Ela estava muito doente. Muito doente. Pressão alta, diabetes, tinha um diagnóstico de demência, início de uma demência. E ela está curada. Que gracinha. Completamente renovada. Que fé maravilhosa, né? E já olha tá o que lá, Deus faz, né? Já está lá preparada para colocar novamente o mesmo projeto na arca, porque ela está transformada. É uma fé muito grande. Uma fé maravilhosa. E é importante que todos que nos acompanham, né, prestem bastante atenção, se encham também de fé e façam a sua parte. Eu acredito, Bispo Aparecida e Bispo Wellington, que nós vamos conversar agora com o Bispo também, eu acredito que o homem, ou seja, o ser humano, nós fazemos a nossa parte, que é a nossa fé em exercício. Isso mesmo. Que é a nossa fé em ação. Então fazemos a nossa parte e Deus faz a vontade dele. Mas Deus faz a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, em cima da nossa fé. Em cima daquilo que nós projetamos. Então nós fazemos a nossa parte e Deus realiza a vontade dele. Vamos conversar agora, daqui a pouquinho eu converso mais com a senhora. Vamos agora conversar com o Bispo Wellington Ribeiro, lá de Goiânia, com a gente. Bispo Wellington, e o senhor, fala pra gente aí como está a preparação para esse grande evento, primeiro no Monte Manaim do ano 2025, que é a Arca da Aliança no Monte. Suzana de Paiva, Bispo Aparecida Débora, a expectativa é muito grande. Quando o Monte Manaim abre as suas portas, no primeiro encontro e o primeiro ato profético que acontece no Monte Manaim é a passagem da Arca da Aliança. Diante dos atos proféticos que acontecem, como os 7 mergulhos, a abertura dos 7 mergulhos no Rio Sagrado, e outros atos proféticos que acontecem também, como quebra de demanda, quebra de maldição, troca de raízes, a expectativa do povo é muito grande quando a Arca da Aliança, que está lá no altar do Santo dos Santos, onde o apóstolo Adelino de Carvalho, a apóstola Sol, quando ali recebe a multidão, abre as cortinas, já avistamos ali a Arca da Aliança. Há uma expectativa muito grande, não somente em Goiânia, mas em todo o Brasil, das pessoas colocarem os projetos delas na Arca da Aliança. E é um ato profético que aconteceu em outros tempos também. Nós estamos aprendendo muito sobre a história de Davi. Davi não fazia nada sem antes consultar a Deus. Eu estava ouvindo o testemunho da Bispa Aparecida Débora
testemunho forte da nossa irmã aí, que fez um pedido só, canalizou a fé dela somente em uma coisa, pedindo vida longa. Vida longa. Quando Obed-Edom, que era um homem que não tinha sucesso em nada que ele fazia, Obed-Edom era casado, e a história de Obed-Edom é uma história muito forte. Era um rapaz que não era da descendência de Davi, pertencia ao exército de Davi, e ele tinha sonhos. Como você que está assistindo agora esse podcast, você pode estar perguntando, eu tenho sonhos, mas eu não consigo realizar meus sonhos. Obed-Edom era casado, mas o sonho dele era poder ser pai, ter filhos, uma família. Até que um dia Davi pediu que guardasse a Arca da Aliança na casa dele. Ele sacrificou, dando ali uma parte da sala da casa dele, a mesa da casa dele, para colocar a Arca da Aliança. Deus viu tamanha fé e Deus operou na casa de Obed-Edom 7 grandes milagres. Olha que coisa forte, Suzana de Paiva. 7 grandes milagres. Talvez ele pediu uma coisa só, mas Deus sempre acrescenta, porque Ele sabe tudo aquilo que nós desejamos. No Salmos capítulo 37, versículo 4 e 5, Deus diz, agrada ao Senhor teu Deus. Primeiro eu faço a minha parte, Suzana. Depois Deus vai fazer a parte dele. Agrada o Senhor teu Deus, Ele vai satisfazer o que o seu coração deseja. Confia. Quando nós colocamos nossos projetos na Arca da Aliança, a pessoa às vezes ela coloca lá pedindo a Deus saúde. Tem pessoas que pedem que precisa ter saúde. Quer ter a família dela no caminho de Deus. Quer a realização de um sonho, de uma casa própria, ou de um apartamento, um sítio, ou a sua empresa. A felicidade no amor, no casamento. Quantas pessoas que a gente depara aí infelizes na área sentimental. Cada pessoa tem um pedido para Deus. Poderia falar pedidos, mas tem uma coisa específica que a pessoa quer receber. Então esse homem, em 3 meses, Deus mudou a história da vida dele. Por que 3 meses? Qual foi esse mistério? 3 meses. O que ele fez para chamar a atenção de Deus, para se tornar o líder que ele foi? Deus curou o ventre da mulher dele, da esposa dele. Ele teve 8 filhos. E é interessante que lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 26, você pode conferir depois na sua casa. 1 Crônicas, capítulo 26, de 4 a 8, a descendência de Obed-Edom. Os filhos de Obed-Edom foram homens capazes, inteligentes, habilidosos. Tudo por causa de um ato de fé da parte dele. Então vejo, Suzana, Bispo Aparecida Débora, senhora que está realizando um trabalho forte aí no Santuário da Pampulha, os irmãos de fé, e a gente vê que em todo o Brasil, as pessoas se preparam para esse primeiro ato profético, porque eu vejo que a Arca da Aliança, ela abre o caminho durante o ano. Se for aprofundar aqui, eu vou falar de Josué, que passou lá no Rio Jordão com a Arca da Aliança e as águas se abriram. Também lá aconteceu esse ato também em Jericó, as 13 voltas que deram com a Arca da Aliança, faz lembrar muito o poder da corrente na sexta-feira, que é os 13 elos que a pessoa faz, um pedido que ela faz a Deus. Então Deus não mudou. Deus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. O mesmo Deus que operou lá atrás é o mesmo Deus que vai operar agora. Esse encontro vai acontecer dia 1º de março. E a expectativa, Suzana, aqui no estado de Goiás, do povo goiano, é muito grande, porque a gente tem visto os feitos de Deus, as maravilhas de Deus.
Maravilha, maravilha, sua palavra maravilhosa, bispo. Daqui a pouquinho nós vamos também falar um pouco sobre o Rio Sagrado, onde você, com a unção de Deus, com a autoridade de Deus, né, trabalha para Deus naquele lugar, curando ali, Deus cura através do seu trabalho, das suas mãos, aquele povo. É Deus curando, é Deus libertando e você levantando, né, a mão daquelas pessoas dizendo, né, foi curado pela graça de Deus dentro do Rio Sagrado. Então daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o que Deus faz no Rio Sagrado, no Monte Manaim. Olha que importante, Bispa Aparecida Débora, ele falando sobre a história de Obed-Edom, né? E é tão bom ouvir uma pessoa falar com propriedade, né, de determinado assunto, determinado, vamos dizer, conhecimento, ensinamento, porque a gente aprende de maneira tão especial, né? Verdade, verdade. Verdade. Ele não podia ter filhos e acabou tendo 8. Olha só. Pediu 1. Deus deu 8, curou. Deus sempre dá mais do que pedimos, Deus curou a mulher dele, né? Isso. E aí, aquela família cresceu de maneira tal que ele teve 8 filhos. Foi pai de 8 filhos, né? Olha que família grande e linda. Deus tirou, né, aquele homem, aquela família, aquele casal, né? Que era verdade, um casal. Deus tirou aquele casal da vergonha. Era humilhação, porque antigamente, né, era uma humilhação muito grande, uma mulher que não podia dar filhos. Né? Um homem também que não tinha filhos. Então, era uma vergonha, era uma humilhação, né, Bispo Hélio? É verdade. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Bispo Hélio, mas antes... E ele saiu da vergonha, né? Deus tirou aquele homem da vergonha. Antes de nós falarmos mais sobre o Monte Manaim, sobre esse trabalho tão lindo da Arca da Aliança, é lindo, né? Lindo, lindo. No monte, quando a arca está chegando, né? Está descendo ali no monte, no altar. Gente, que coisa mais linda! Maravilhosa. Então, daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso, mas antes, quero dizer a você que nos acompanha que domingo tem Santa Ceia em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. Em todos os santuários. Começa às 7 horas da manhã. Depois às 9 da manhã, novamente, tem outra celebração. 10. Às 3 da tarde. É 10? 10 da manhã. Então é 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 6 da tarde. São 4 celebrações na maioria das igrejas, Reino dos Céus. A Santa Ceia é celebrada em todos os santuários às 7 horas da manhã. Mas tem santuário que tem horários, por exemplo, tem às 10, depois tem às 3 da tarde, que é para também essas pessoas que têm oportunidade, né, de ir às 3 horas da tarde ou às 6 horas também para participar. O importante é você ir ao santuário no domingo, porque você se fortalece sua casa, fortalece sua família, tá certo? Então, domingo tem Santa Ceia em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. Para você identificar um santuário perto de você, você pode ligar na central. Na central orienta você, Sueli Ramos, uma gracinha. Ela, a equipe dela, atende você com muito amor para te orientar. Porque aí você fica sabendo onde tem um santuário pertinho de você, tá certo? Para você ligar, você anote aí, é o 31 8379 4517. Vou repetir o telefone da central para você ter informações aí precisas sobre um santuário próximo de você. 31 8379 4517. Lembrando, é claro, né, Suzana, que tem um 9 antes do 8. Então tá aí para você ligar e buscar informação, mas o importante é você estar presente no domingo na Santa Ceia. Bom, falando em Santa Ceia, né, Bispo Aparecida, é tão importante, né, porque domingo é um dia de celebração espiritual. Que é importante a pessoa ir com a família, levar as crianças também são instruídas na palavra, e tudo vai se fortalecendo dentro de casa, se harmonizando, é a palavra. Tudo vai se harmonizando dentro de casa, quando você busca primeiro a Deus, e Deus faz então tudo na sua vida.
Bom, vamos então falar mais do Monte Manaim, vamos falar mais da Arca da Aliança, do dia 1º de março, do que vai acontecer no Monte Manaim. Nós vamos conversar com o Bispo Wellington Ribeiro sobre o Rio Sagrado. O Bispo Wellington Ribeiro, ele faz um trabalho maravilhoso, é conhecido como o Eliseu dos nossos dias, né? Porque é um trabalho tão lindo que a multidão chega em caravanas no Monte Manaim, vinda de todas as partes do Brasil. Diretamente, essas pessoas são encaminhadas, né, no Rio Sagrado, né? E lá no Rio Sagrado, elas entram no Rio Sagrado, lá está o Bispo Wellington Ribeiro, né, com a unção de Deus, mergulhando essas pessoas e Deus curando, Deus libertando, Deus dando a essas pessoas vida nova através desse trabalho tão lindo. Bispo Wellington, fala um pouquinho pra gente aí sobre experiências, testemunhos que você tem sobre o Rio Sagrado. É claro que você fala com maior propriedade do que eu. Suzana de Paiva e todos os nossos irmãos que estão acompanhando o podcast, Bispa Aparecida Débora, a gente sabe que o Monte Manaim, ele é muito sagrado. Desde quando a pessoa chega ali na entrada do Monte Manaim, são recebidas ali, passando pelas palmeiras, e chega ali no altar da família, onde fica a Bispa Aparecida Débora. Isso. E ao descer, as pessoas têm a oportunidade de passar diante da fonte de Ana, onde tem um segredo espiritual muito forte, muito forte. E junto ali, você já avista o Rio Sagrado, onde tem o altar de Deus, que tem o monumento do arcanjo Gabriel, as 2 trombetas. Qual que é o mistério que há ali no Rio Sagrado? Esse ato profético, ele acontece no Monte Manaim já há 14 anos. Eu tenho a graça de Deus de receber esse ministério glorioso quando o apóstolo Adelino de Carvalho me abençoou quando eu estive com ele em Israel, no Rio Jordão, no mesmo lugar onde Eliseu recebeu a capa de Elias. Ali Deus revelou para ele sobre esse ministério forte dos 7 mergulhos. E eu tomei posse, porque a gente toma posse pela fé daquilo que nós cremos. Aí você pega, por exemplo, a história na Bíblia de Naamã, que era um homem importante, comandante do exército da Síria, mas era um homem leproso. Ele vencia, Suzana, todas as batalhas, mas não conseguia vencer a batalha que ele tinha no corpo dele, que era uma lepra. A própria batalha, né? Uma própria batalha. Então eu vejo hoje, por exemplo, pessoas que sofrem com câncer, sofrem com diabetes, sofrem com doenças crônicas, pessoas que são viciadas e outros problemas de saúde. Eu vi um testemunho de um irmão, eu me lembro que ele veio de uma caravana lá de São Paulo. E esse homem estava com as 2 pernas dele cheias de feridas. E estava toda enfaixada, andando na cadeira de rodas. E a última porta que ele bateu foi lá, porque os médicos queriam amputar a perna dele. Estava dando bicho a perna dele, coisa impressionante. E esse homem fez o sacrifício dele, entrou na caravana da fé, ele viajou da cidade dele, Suzana, até no Monte Manaim sentindo dores. E muita gente da família falou assim, você está louco, mas a fé é uma loucura. O mundo não entende o que é a fé. As coisas de Deus para o mundo é uma loucura. Mas as coisas do mundo para Deus também é uma loucura. Aquele homem ele tinha fé. Deus tem o poder. A última porta que eu vou bater é essa. Então ele foi. Quando ele chegou lá, a fé dele estava nas águas sagradas do Rio Sagrado. Ali tem a unção do Rio Jordão. Tem as 12 pedras ali que o apóstolo Adelino de Carvalho colheu do Rio Jordão
E ele mesmo trouxe essa unção do Rio Jordão para o Rio Sagrado no Monte Manaim. E esse homem, quando eu fiz os 7 mergulhos com ele, porque a pessoa, quando ela faz a abertura dos 7 mergulhos, ela dá 3 mergulhos primeiro. Primeiro você recebe, abrindo os 7 mergulhos. Dão os 3 primeiros. Depois a pessoa volta, no finalzinho do ano, novembro, para fechar aquele trabalho espiritual, para agradecer e dar o testemunho. Depois que aquele homem saiu das águas, saiu 4 largatas da ferida que ele tinha na perna dele. E eu falei para ele, o senhor foi curado aqui hoje. O senhor pode glorificar a Deus. E para a honra e glória do nome de Jesus, aquele homem que os médicos queriam amputar a perna dele, não foi preciso mais. Ele foi curado. Eu costumo dizer, Suzana, se aquelas águas falassem, contaria, não é verdade? É verdade. Contaria os milagres, porque a pessoa ela vai, eu sempre preparo as pessoas espiritualmente, falo, olha, aqui não é um lugar para você tomar banho. Aqui é um ato profético, é sagrado. Concentra no seu pedido aqui agora. E tem pessoas que são curadas na hora. Curada na hora. Já vi paralítico largar as muletas lá. Bengalas, cadeira de rodas. Pessoa sendo liberta também do vício. Eu tenho um testemunho de um rapaz aqui que era viciado. E ele foi lá. Entrou nas águas do Rio Sagrado. Depois daquele dia, nunca mais ele teve força para voltar para o mundo do crime e do vício. Foi liberto. Maravilha. Então, qual que é o mistério, Suzana? Qual que é o mistério, Bispa Aparecida Débora? Porque eu vejo que antes da pessoa chegar até o Monte Manaim, o sacrifício dela que é colocado no altar, clama a Deus pela perdição dela. E aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, não vou ler não, mas você pode acompanhar na sua casa, 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 14. Esse ato profético aconteceu com Naamã, quando ele procurou o profeta Eliseu, ele imaginava que o profeta ia pôr a mão na cabeça dele e fazer a oração, e ele ser curado. Mas o profeta falou para ele, olha, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Era uma ordem, né, do profeta. Era uma ordem do profeta. O milagre na boca de quem? Do profeta. Do profeta. Se o profeta falasse, Suzana, uma vez, era uma vez. Se fosse 2, era 2. Mas ele falou 7. Qual que é esse mistério do 7? Mistério do 7. A semana tem 7 dias. O número 7 é o número de Deus. O castiçal tem 7 braços de vitórias. Você chega no Monte Manaim, você avista lá no alto do Monte Manaim o castiçal sagrado. É um mistério. É um mistério. Então eu vejo que, por mais que eu explique aqui no podcast, é você estando lá para você viver o que eu estou falando. Porque uma coisa, Suzana, eu falar. Outra coisa é a pessoa viver ali e você fica assim tão feliz porque ao longo de 14 anos que eu cuido do Rio Sagrado, eu vi muitos milagres, muitas curas. Eu ouvi uma senhora contar um testemunho para mim, ela falou assim para mim, o senhor lembra da minha filha? Eu falei, eu estou tentando lembrar, né? Tanta gente tentando lembrar. Tanta minha gente, filha, né, bispo? A minha filha, o senhor entrou com ela aqui, ó, no braço, ela tinha problema de asma, dava muitas crises, e era bem novinha, e o senhor entrou com ela, com o maior carinho, fez o trabalho com ela do ato profético do 7 mergulho. Hoje a minha filha já está com 10 anos e não tem problema nenhum mais. Bronquite, não dá crise Graças a Deus, nenhuma. olha que testemunho lindo. E está curada. Então é muitos testemunhos que às vezes graças eu a mesmo não fico sabendo, Suzana. Porque o santuário, a obra Graças é a grande em Deus. todo o Brasil. E a gente vê o crescimento, completou agora a obra 44 anos. E celebramos com muita alegria, com muita fé. Verdade, né? foi uma festa linda, né? Uma festa linda.
E esses 44 anos marca muito o ministério do apóstolo Adelino de Carvalho, da apóstola Sol Daniela Carvalho. O meu ministério, o ministério da senhora, da Bispa Aparecida Débora, porque a gente vê tantas maravilhas. Se a gente parar para contar, você vai ficar dias, nós vamos passar a madrugada comentando. Verdade. Né? Das maravilhas de Deus. Então, o Monte Manaim, ele resplandece a glória de Deus. Verdade. Deus escolheu um lugar, tem um lugar no Brasil, onde aquilo que você não recebe em igreja nenhuma, eu tenho certeza, Suzana, que lá no Monte Manaim a pessoa recebe. Recebe porque os testemunhos são maravilhosos. Gente, não tem testemunho grande e testemunho pequeno, né? Testemunho é testemunho. Testemunho é cura, testemunho é libertação, testemunho é transformação, testemunho é mudança de vida, é mudança de sorte. Testemunho é maravilhoso, né, Bispa? Maravilhoso. Olha, a gente ouviu aí agora o Bispo Wellington trazendo para a gente esses testemunhos tão fortes, tão maravilhosos. E isso enche a gente de fé. Então nós temos testemunhos em todos os trabalhos realizados no reino dos céus. E agora a gente fala da Arca da Aliança, canalizando na Arca, porque também é o primeiro trabalho, o primeiro evento no Monte Manaim. E por falar nesse evento, nós teremos também o Festival de Louvor, né? Isso. Nesse evento do Monte Manaim, que é um retiro espiritual de carnaval. No momento em que muitos estarão curtindo, né, o carnaval do mundo, se entregando nas coisas que não trazem nenhum proveito para a vida dele, para a vida dela, para a família. No Monte Manaim tem esse festival de louvor maravilhoso, onde teremos a apresentação de jovens, né? O que é Jaé? São jovens, né? Jovens. Jovens apostólicos em evolução. Isso, Jaé. Isso mesmo. Tem a apresentação das crianças, né? Que é o Jaé Kids. Uma gracinha, as crianças louvando a Deus, né? Glorificando a Deus, fazendo para Deus com amor. É uma gracinha. Domingo eu vi no santuário, eu estava observando diante da mesa da ceia, aquelas crianças dobrarem o joelho e orarem, né? Que lindo, gracinha, né? Que coisa mais linda. Já crescerem nessa fé. Também nós teremos a apresentação das Marias de Manaim. Vamos falar sério, gente. Essas Marias de Manaim são maravilhosas. Maravilhosas. E você, Bispa Aparecida Débora, tem essa experiência lá no seu santuário, né? Sim, eu tenho lá as rainhas Esther. As rainhas, Isso, elas são, assim, o braço forte, né? Assim, meu braço direito no santuário. Nossa, mas são lindas demais. Aquelas vestes lindas, aquela espiritualidade que elas têm. Elas dançam, elas apresentam e elas trabalham muito, Suzana. Então, são mulheres que evangelizam. Linda. São mulheres que cuidam da casa de Deus, que recepcionam as pessoas com alegria, com amor, com prazer, né? Com prazer. Bispa? São mulheres assim que amam fazer a obra de Deus e às vezes, com prazer. E às vezes as pessoas não conhecem, não entendem o que é dança profética, né, Bispo Wellington? As pessoas às vezes ficam pensando, mas o que é dança? As Marias dançam para Deus. É uma dança profética que na dança muitas também são curadas. Por quê? Porque apresentam para Deus um problema, uma dificuldade, uma barreira, né? E nessa barreira, nessa dificuldade, ao dançar para Deus, que é um ato profético, elas são curadas, a família é alcançada também, né? Tem família que recebe em casa a bênção de Deus, a graça de Deus, através da Maria, né? Da mulher que dança para Deus do santuário. Casamentos são transformados. O casamento transformado. Filhos libertos de vício. É muito forte, é um ato profético maravilhoso. E agora também a apresentação dos valentes, né, de Davi. Gente, que coisa linda, que coisa linda. Fala um pouquinho, Bispa, sobre os valentes de Davi do seu santuário. Os valentes de Davi são os homens, os sacerdotes do lar. Né? Que lindo. Porque o homem, ele é o sacerdote do lar. E
Por que são chamados valentes de Davi? Deus deu a revelação desse nome para o apóstolo. Porque Davi, quando ele entrou na caverna de Adulão, ele entrou juntamente com homens que eram frustrados, deprimidos, estavam com a vida financeira destruída, outros doentes, endividados. E depois da caverna de Adulão, esses homens foram transformados juntamente com Davi. Se tornaram homens curados, libertos, fortes, e se tornaram os valentes de Davi, homens guerreiros. E no santuário, chega lá homens assim, né? Feridos, machucados, endividados, doentes. E esses homens são libertos através da corrente de batalha espiritual, se convertem, passam a tomar a Santa Ceia, participar da Santa Ceia, se tornam igreja, e aí vão servir a Deus. E eles também dançam, fazem festa, adoram a Deus com a dança. E aí é maravilhoso demais, é muito bom. É tão lindo isso, é tão lindo, né, Bispo Wellington? É tão lindo esse trabalho, esse processo, né, de adoração a Deus, tanto das Marias, quanto dos valentes de Davi, quanto dos jovens, quanto dos Jaé, das crianças, né, porque é adoração ao Todo-Poderoso. Então só vai crescendo, né? Só vai crescendo. Então um homem abençoado no santuário, convertido, que se entrega a Deus, em casa é um marido maravilhoso, é um pai maravilhoso, é um filho, é um irmão em casa. A harmonia, né? A casa se harmoniza, né, Bispa? Né, Bispo? Isso. A casa se harmoniza quando a família toda tem a mesma visão, que é a visão de Deus para aquela família. É lindo demais isso. Alguns chegam sozinhos e depois ganham toda a família para Jesus. Vai buscar a Deus sozinho. Chegam sozinhos, são transformados. E depois leva a família. Leva a família. É lindo demais. Nossa, graças a Deus. É realmente um trabalho maravilhoso. A dança profética é linda, né? Em todos os segmentos da igreja, linda, né? Linda. É um adorar a Deus de maneira especial. Bom, Bispo Wellington Ribeiro, nós falamos aí também sobre o Rio Sagrado, né, que você tem tantos testemunhos, e agora eu vou falar com a Bispa Aparecida Débora um pouquinho sobre o altar da família. Suzana, oi. Deixa eu só falar só um pouquinho, um minuto só sobre o ato profético das danças. Só para interagir com a senhora e com a bispa sobre o ato profético das danças. Miriam, ela coordenava o Ministério de Dança. E a gente vê hoje esse envolvimento hoje dos valentes Davi, do Jaé, das Marias. Teve uma irmã aqui do Santuário de Goiânia que ela fez um pedido para Deus no mês de maio do ano passado. E o pedido que ela fez foi que Deus realizasse para ela a alegria dela ser mãe. E ela tem um testemunho forte, que ela não conseguia engravidar. E ela conseguiu. Nossa, nesse ato que ela fez. Primeiro ela foi na Arca da Aliança, colocou os projetos na Arca da Aliança, e sempre ela está no Monte Manaim. E ela não gostava de dançar. Eu falei, irmã, a senhora vai nesse ato profético, porque Deus vai se alegrar muito com a senhora e com o pedido que a senhora já fez para ele. Ele vai realizar o seu sonho. E ela foi. Quando foi agora, o esposo dela me deu notícia que ele vai ser pai. Olha, então, que lindo, tá Bispa. Maravilha. E a gente vê assim que tudo que é feito no Monte Manaim, com fé, porque é um ato profético, não é somente dançar, mas é um ato profético que tem pessoas que fazem até pedidos. É a mãe que faz o pedido para o filho, para a filha, para o marido. Aquele esposo que dança nos Valentes de Davi. Tem homens que pedem pela esposa. Então a gente vê que tudo tem uma questão de fé.
ali nos atos proféticos que acontecem. Eu só queria interagir sobre esse assunto, que foi muito interessante. Que lindo! Nossa, e contribuiu bastante, viu, Bispo? Porque também quantos nos acompanham, né, em casa, família, que precisa tanto de uma orientação, de uma direção. A senhora está me falando, Bispa Aparecida Débora, que domingo um homem te procurou, né? Foi uma mulher na sexta e um homem no domingo, perguntando o que é projeto, né? Que tem ouvido no rádio, tem ouvido no podcast, o que é projeto. O que vocês estão falando de projeto? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, o projeto é um sonho, né? Ele perguntou, ele queria saber como que é feito o projeto, o que é isso. Gracinha. E eu estava explicando para ele. Porque só dele querer saber já é o primeiro passo, né? Isso. É fé, né? A fé. A fé dele já estava despertando. Verdade. Né? E eu estava mostrando para ele Mateus 7, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 8, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Então, eu estava mostrando para ele a importância de fazer o projeto. É a pessoa colocar dentro da arca da aliança o pedido dela. Pedir e dar-se-vos-á. Jesus mandou fazer o pedido. Buscai e encontrareis. Ir de encontro, busque, sai de casa, coloca o pé no caminho, vai buscar. E batei e abri-se-vos-á. Insista. Insista. Insista, faz o sacrifício, faça o projeto. E aí vem fechando no versículo 8. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta se abre. É colocar o projeto, é acreditar, é insistir. É bater na porta e a porta se abre e a vitória vem. E ele vai colocar o projeto dele na Arca da Aliança. Que lindo. Olha como é importante você aprender, você que nos acompanha de casa, do trabalho, olha como é importante você aprender. Por isso, deixo para você aqui o contato da Central de Atendimento do Reino dos Céus. É importante, por quê? Porque você, chegando no santuário, no dia da corrente, você vai ser orientado. Você vai buscar essa orientação, como ela disse, né, tá na palavra, você vai buscar e vai achar, né? Você vai de encontro a essa orientação, a esse aprendizado. E tanto a Bispa Aparecida Débora, quanto o Bispo Wellington Ribeiro, todos os profetas e profetisas da equipe do apóstolo Adelino de Carvalho, todos estão preparados para orientar e conduzir você e a sua família a esse ato profético tão maravilhoso que é buscar no monte as riquezas de Deus para a sua vida, seja em que área você estiver precisando. Deus vai te dar a solução. O telefone para você ter aí essa orientação de chegar ao santuário é o 31 98379 4517. Eu vou repetir, é o telefone da Central, você fala com Sueli, né, que tem uma equipe também preparada para atendimento. É o 31 98379 4517. Telefone da Central de Atendimento da Igreja Reino dos Céus. Buscando, né, Bispa Aparecida, informação, orientação, direção, para chegar no monte. Porque chegando na celebração da corrente, porque tem corrente terça-feira, corrente da cura. Quantos testemunhos maravilhosos na corrente da cura às terças-feiras. Um trabalho maravilhoso de poder, de atuação de Deus na vida de milhares de pessoas que formam a corrente da cura. É um trabalho realizado pela apóstola Sol Daniela Carvalho. Maravilhoso nos santuários. E também tem a sexta-feira, né? Sexta-feira em todos os santuários também, a corrente da cura, da libertação. Sexta-feira forte,
sexta-feira também de mudança de vida. Então você, chegando no santuário na terça, chegando no santuário na sexta-feira, é preparado, vai no domingo, se fortalece através da Santa Ceia e você se prepara para chegar no monte no dia 1º de março. E vai ser um dia maravilhoso, vamos estar lá. Vamos. Eu vou receber você na entrada do Monte Manaim. E eu também, no altar da família. Nós estaremos ali para receber você com muito carinho. É muito importante isso, né? Isso. A gente trabalhar para Deus com amor e buscar de Deus o que Deus tem para a gente, como disse o Bispo Hélito, a Bispa Aparecida Débora, o de melhor. A gente pede, Deus dá muito mais do que aquilo que a gente pede, né? Então, nós estamos aí nesse caminho, nessa visão de buscar de Deus a transformação, a bênção, a cura, a libertação, no dia 1º de março, no Monte Manaim. Nós estamos caminhando para o final do nosso podcast e a Bispa Aparecida tem um versículo. Qual que é o versículo, Bispa? Que você... Eu tenho um que eu gosto muito, que é aquele de Jó. Se projetares alguma coisa, seja firme, que a luz brilha do seu caminho. É 22, 28? Isso. Jó 22, 28, se não me falha a memória, é esse, ô Bispo Hélito? Jó 22, 28. Se projetares alguma coisa, se você projeta a sua vida, o seu sonho, dentro da Arca da Aliança, eu já aprendi, por isso que eu falo. É porque eu aprendi. Eu também não sabia, não. Eu era igual você que me acompanha agora. Mas eu aprendi, então agora eu posso ensinar sobre esse projeto. Então, preste atenção. Se projetar alguma coisa, seja firme no seu projeto. Coloque na Arca da Aliança. Porque na Arca da Aliança tinha lá uma vara seca. A Bíblia diz que é seca, de Arão. E dentro da arca ela floresceu. Então, o problema que você enfrenta dentro da arca, ele vai deixar de existir. E a vida vai renascer. A esperança vai renascer. A sua saúde vai voltar para você. A transformação na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Tudo que você desejar, que você projetar, que você for firme, dentro da Arca da Aliança, você vai ter o resultado na sua vida. Maravilhoso demais. Bispo Elton Ribeiro, para mim é um prazer receber o senhor sempre no podcast, estar com o senhor, ouvir a sua palavra. Nós estamos numa semana de falar de milagres. Milagres. Deus tem realizado milagres maravilhosos. Fala um pouquinho, bispo, sobre milagres. Milagres. Jesus disse uma coisa, Suzana, que o povo só vai crer se vê milagres. Sinais. Verdade. São os milagres que acontecem dentro do santuário. Através da corrente, inclusive amanhã, sexta-feira, em todos os santuários no Brasil, tem a corrente do Arcanjo Miguel. E esta corrente do Arcanjo Miguel é a corrente de batalha espiritual, porque cada dia da semana nós temos um dia forte no santuário. Terça-feira fala de cura, corrente da cura, na terça-feira. Na sexta-feira é batalha espiritual. E nós estamos vivendo hoje num tempo que o mundo aí fora tem buscado o quê? Um socorro. Todos os santuários no Brasil, nós recebemos pessoas todos os dias. E cada pessoa chega com um problema. Então você que está doente, sofre com algum tipo de enfermidade, depressão, pressão alta, sofre com câncer, foi desenganado dos médicos. Nós tivemos agora um testemunho muito forte de uma companheira nossa, a Bispa Glória, né, Suzana? Testemunho muito Verdade, forte, que muito impactou quando a igreja ouviu o testemunho dela, porque ela estava com 2 tumores. O diagnóstico do médico era 1. Ela corria risco de vida. Só que antes do médico operá-la, Deus já tinha operado, que até o médico mesmo ficou impressionado.
do que aconteceu. Então, a gente vê isso acontecer no santuário quando a pessoa ela canaliza a fé dela no que ela está buscando. Então, não importa qual seja o seu problema, o importante é que você hoje, olha para cá, você parou para assistir esse podcast. Como é que está a sua vida? Você precisa de saúde? Jeová Rafá, o Deus da cura, ele vai te dar saúde. Você precisa de ter prosperidade na sua vida, habilidade, Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu ouvi agora a Suzana falar sobre a vara de Arão. A vara de Arão trouxe esperança, porque ela floresceu. O pão que estava na Arca da Aliança foi a provisão para o povo durante 40 anos. Você vê ali a força e o milagre de Jeová Jiré. As 2 tábuas dos 10 mandamentos é a palavra de Deus que não cai por terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus está curando, Deus está libertando, restaurando famílias. E por que você está sofrendo? Talvez hoje você vai tomar uma decisão muito importante na sua vida. Eu vejo, Suzana, o seu podcast tem sido um instrumento de Deus e tem trazido esperança para muitas pessoas, independente do credo religioso dela, para muita gente, que a gente sabe que muitas pessoas que acompanham, que às vezes sente um vazio por dentro, já bateu em tantas portas e até hoje nada. Agora amanhã é sexta-feira. Eu quero até aproveitar aqui, Suzana, para deixar o endereço aqui do Santuário, sede Goiânia, e o meu WhatsApp para você que precisa falar com o profeta de Deus. Eu não vou parar de orar enquanto não ouvir o seu testemunho. Eu quero estar do seu lado. Eu vou te ajudar a sair desse sofrimento. Você vai continuar sofrendo se você quiser. Mas se você quiser sair do sofrimento, você pode ter certeza que a equipe do apóstolo Adelino Carvalho vai poder ajudar você. O endereço aqui do Santuário de Goiânia é Rua 59, número 105, no centro de Goiânia. Rua 59, número 105, no centro de Goiânia. O WhatsApp você pode entrar em contato agora. É operadora 62. Anota aí. Eu sei que dentre tantas pessoas que estão assistindo agora, tem uma pessoa agora que está precisando muito de uma orientação espiritual. Operadora 62 98583 4609. Vou repetir. Operadora 62 98583 4609. Eu agradeço, viu, Suzana, Bispa Aparecida Débora, por poder participar dessa oportunidade de passar o conhecimento que tenho para ajudar as pessoas que estão sofrendo, e as portas do santuário estão abertas para receber você. Inclusive, daqui vai sair a Caravana da Fé, rumo ao Monte Manaim, no dia 1º, sai no dia 28. Sai no dia 28 e chega no dia 1º lá, 1º de março. É com você, Suzana. Que prazer ouvir o senhor, viu? Nossa, muito bom. Fala com propriedade das coisas de Deus. Graças a Deus. Obrigada, Bispo Wellington Ribeiro, pela sua contribuição no podcast, nesse episódio, como também no que você já participou antes. Sempre é bem-vindo, sempre com essa palavra abençoadora, sempre bem-vindo ao nosso podcast. Deus te abençoa muito e a gente se encontra no Monte Manaim no dia 1º de março, chegando aí, né? É verdade, tá chegando. Vamos encontrar lá, naquele lugar sagrado, não vejo a hora. Verdade, vamos estar lá para receber a multidão vinda de todo o nosso Brasil. Um abraço, viu, Bispo Wellington? Obrigada aí pelo carinho. Um abraço para a senhora, um abraço para a Bispa Aparecida Débora. Um abraço, Bispo. E sucesso aí nesse trabalho lindo, maravilhoso. Como diz o apóstolo Adelino de Carvalho, te vejo no Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Um abraço para sua esposa, Bispa Kátia Ribeiro, e também para sua filha linda, para Débora Emanuele. Um beijo e carinho para ela. Obrigado, Suzana. Um abraço. Um abraço. Bispa Aparecida Débora também. É um prazer te receber sempre.
sempre a sua palavra, a sua experiência, seu conhecimento, né? Que você vive com a igreja é lindo demais. A sua igreja é maravilhosa, né? Tenho acompanhado de perto, participo da ceia lá todos os domingos e posso dizer, é uma igreja linda, um povo forte, abençoado. Então, muito obrigada pela sua contribuição em mais um episódio do podcast e quero você sempre participando comigo. E eu quero convidar, falar com você, meu ouvinte, porque amanhã, sexta-feira, é dia da corrente forte, como o bispo Hélio estava falando, e é a corrente para solucionar problemas antigos. Então, atenção você que tem sofrido aí, ó, um sofrimento antigo que tem tirado a sua paz, tirado a sua alegria. E você já orou, e você já jejuou, e não resolveu. Não resolveu. É um sofrimento antigo. Amanhã, sexta-feira, é dia da corrente forte para resolver problemas antigos. Então, eu quero que você me procure amanhã, sexta-feira. Eu, Bispo Aparecida Débora Santos, estarei no Santuário da Pampulha, Avenida Dom Pedro I, 575, bairro Santa Branca, em frente ao estacionamento do antigo Via Brasil. O telefone é o 31 97105 4550. Me procure, eu vou entrar na sua batalha. Este sofrimento antigo vai ser resolvido, sua vida vai mudar. Que lindo. Um abraço. Deus abençoe muito sua vida. Obrigada, Josué, Suzana. que é lindo e maravilhoso, seu filho, né, que é um pastor. Um abraço com carinho. E também Obrigada. ao presbítero José. Um abraço com Sim. muito carinho a ele, tá bom? É um milagre também. É um milagre, né? Tem tantos Isso, milagres de muitos. contar, né? Graças a Deus. A você que nos acompanhou de casa, o meu abraço, o meu carinho. Também antes, o meu abraço, o meu carinho, ao meu videomake, né? Ronan Marques Júnior, nesse trabalho lindo atrás das câmeras. Um abraço para você, Ronan Marques Júnior. Obrigada pelo carinho e parabéns pelo seu trabalho sempre maravilhoso. A você em casa, o nosso abraço. Deus abençoe a sua família, a sua casa e que, se prepare para estarmos juntos no Monte Manaim, dia 1º de março. Mais uma vez o telefone para você entrar em contato com a central. Você vai ligar 031 98379-4517. Vou repetir. 31 98379-4517. Você vai falar com Sueli. Ela e a equipe dela preparados para atender você e te dar direcionamento para o Monte Manaim. Um abraço com carinho, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do nosso podcast Eu Sou do Reino.